Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu tô pra vocês. Eu aqui novamente fazendo um reactzinho pra vocês, tá ligado? Hoje não vai ser react de música, enfim. A gente vai fazer um react do canal Viral Quest, Viral Quest VQ, que vai falar um pouco sobre o coelho que comeu milhões de pessoas. Comeu. Enfim, vocês vão ver. Se eu não tô enganado, é um vídeo sobre ReZero. Então, se você já assistiu ReZero, já leu ReZero, já sabe como é o mundo de ReZero, vai saber de que coelhos estamos falando. Mas enfim, antes de começarmos o react, lembrar vocês que eu jogo RPG com uns amigos meus no canal Pioral RPG, Piorais RPG. E também temos uma conta no Instagram. Então chega lá, segue se você gostar de RPG, se quiser dar um apoio, enfim. E vai lá no canal também, assistir um pouco as nossas campanhas. E é isso, tá rolando 2 campanhas simultâneas. E uma sai geralmente nos sábados. O dia fixo da gente é sábado, jogando às 10 e pouca. A partir das 10, pela verdade. 10, 10 e meia, assim, mais ou menos. E se quiser ver ao vivo a campanha, uma das campanhas que tá rolando, pode ir lá. E comenta lá que veio pelo lá. É isso. Enfim, eu espero que vocês gostem, enfim, desse vídeo. E também, se for lá no canal dos Piorais, gosto de ver a gente jogando RPG. E é isso, tá ligado? A outra, a gente tá sendo gravada e estamos postando lá também. Mas enfim. Por enquanto, vamos para o React. Vamos lá. Viral Quest, o coelho que comeu milhões de pessoas. Mano. Se eu tô enganado, esse Viral Quest é um tom mais de terror, se não tô enganado. Bora. Enfim, vamos lá. Olá, amante do terror. Olá, amante do terror. A gente conhece coelhos como animaizinhos herbívoros muito fofinhos, Muito que não fofo. fazem Mano, mal eu já a tive coelho ninguém, já, mano. só Muito da dão um hora. trabalho demoníaco pra cuidar. Que nada, Mas mano. fora isso, eles são inofensivos. E justamente por isso você não Pô, iria eu amo a desconfiar orc que deles, um coelho velho. branquinho Mó desses bonitinho, velho. seria responsável Nossa, pela o coelho morte do de capeta. milhões ou bilhões. Eu te apresento o grande coelho de ReZero. Nossa, esse coelho é Nesse mundo, existem criaturas que foram criadas pela bruxa da gula, com o objetivo de tirar o mundo da fome. Supostamente as pessoas poderiam comer a carne delas e se saciar, assim ninguém mais teria que sofrer com isso. Simples e bonito, né? Nem tanto assim, porque a bruxa da gula pensava tanto do lado das pessoas quanto do lado das criaturas. A Daphne acreditava que todo mundo tinha o direito de se alimentar, incluindo os Maju, que ela criou para matar a fome do mundo. Entre os Maju que ela criou, tem 3 principais, responsáveis por espalhar terror pelo mundo todo por 400 anos. Eles são chamados de os 3 grandes Majus, a Baleia Branca, a Serpente Negra e o protagonista do vídeo, o Grande Coelho. A baleia branca, ao invés de ficar no mar, fica no céu. O principal perigo dela não é o tamanho, mas sim a névoa que ela solta. Essa névoa tem 2 propriedades. A infecção mental, que deixa todo mundo que estiver dentro dela louco, se arranhando ou até se churrascando. E a outra propriedade é ela se solidificar. Se você for atingido por uma rajada dessa névoa, você não só morre, como todo mundo se esquece que um dia você sequer existiu. É muito cruel se tu parar pra pensar. Muito louco. Porque nenhum velório você vai ter, ou sequer a sua linhagem, se você tiver, vai continuar. Nenhum feito que você tenha vai ser reconhecido, porque eles também deixam de existir, ou são atribuídos a outra pessoa. Esses bagulho de ReZero, acontece caso você seja comido por ela. A Daphne criou essa baleia para que a carcaça dela sirva como alimento, só que ao invés disso, ela aterrorizou o mundo por mais de 400 anos. Parabéns, bruxa. A Serpente Negra tá sempre vagando pelo mundo. O solo por onde ela passa fica amaldiçoado e inabitável. Inclusive, foi ela a responsável por destruir a floresta que Emília cresceu. Ela solta um veneno que tem vida própria, que tá mais pra ácido. Se tu encostar, você vai derreter instantaneamente. Ao contrário da baleia branca, a Daphne criou a serpente não para saciar a fome dos outros, e sim para matar. Porque não precisa se preocupar com a falta de comida se não tiver que consumir comida, certo? Então é só mandar a serpente matar todo mundo e já era. Nossa, mano, às vezes eu fico olhando, eu fico pensando que de algum jeito consegue ser pior dos 3. Na minha opinião, ele tem a mesma proposta da baleia branca, acabar com a fome do mundo. Ele não é grande no tamanho, mas sim na quantidade. Um único coelho pode se dividir o quanto quiser. Assim, a humanidade teria comida infinita. Porque imagina se todo mundo pudesse comer a carne
carne dele. Só que infelizmente ele também precisa comer, mas né? aí ele nem estaria aparecendo nesse vídeo, se a Daphne não tivesse ferrado tudo. Na cabeça dela, seria injusto se o grande coelho simplesmente se deixasse ser comido sem poder reagir. Então, para que os humanos tivessem o direito de consumir o grande coelho, eles também teriam que aprender a serem comidos. A mentalidade da Daphne é bem perturbadora, porque muito ela perturbadora. sofria, ou sofre ainda, não sei, de uma fome infinita e incontrolável, igualzinho ao grande coelho. Na cabeça dela, existia uma regra incontestável. Se você quiser devorar, Você também tem vai que estar ser preparado devorado. para ser devorado. E o grande coelho é a representação literal disso. Essa Ele cena. não age baseado em ódio nem maldade. É só um instinto massivo de se alimentar. Ele apareceu pela primeira vez no arco 4 de ReZero, do Santuário. Depois que o Subaru tinha sido libertado daquela prisão, ele tinha sido posto, o Garfield descobriu e ficou enfurecido, adentrando naquela forma bestial dele. De início até parecia que o Subaru ia conseguir escapar, porque ele estava recebendo o apoio de um monte de gente. Mas o Garfield estava determinado a matar o Subaru dessa vez, não só prender. Chegou a hora em que o Subaru ia ser morto pelo Garfield, mas ele foi salvo pelo sacrifício do Otto e da Patrache. Enquanto ele estava flutuando, a pedra que estava no seu pescoço brilhou e o Subaru vai parar no futuro. Não tinha mais ninguém no santuário e estava tudo coberto de neve. O que era estranho, porque ainda ia demorar muito para o inverno chegar, então aquilo não era natural. Dito e feito, mais tarde ele descobriria que aquela neve foi feita artificialmente com mana com duas intenções: isolar a Emília, porque ela tinha magia de gelo, então se tá nevando a culpa com certeza ia ser dela, e a outra era atrair uma das criaturas mais perigosas daquele mundo, que até então o Subaru não tinha a menor ideia da existência. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Só de lembrar que é dói. Enquanto ele estava andando pelo lugar tentando ver se achava alguém, o Subaru vê, lá no fundo, um coelho branco, meio destoante do resto do cenário. Se não estou enganado, ele também aparece na novela da Crush. Vai estender a mão para tentar confirmar o que ele era, ou só para fazer um carinho. Pior escolha que ele poderia ter tido. Porque olha aí a mão voando. Em seguida, vê o coelho bonitinho mastigando o dedo dele. De algum jeito, aquela bola branca de pelo conseguiu, numa velocidade incrível, decepar a mão dele. O Subaru tenta recuar e cai no chão porque a perna foi pro saco também. Olhando em volta, ele percebe o quão ferrado tá quando centenas ou milhares de coelhos começam a sair da neve, todos virados em direção dele, morrendo de fome, encarando carne fresquinha. Se você quiser evitar ter o mesmo destino do Subaru, não saia encostando em qualquer coisa desconhecida. É sério, pode salvar sua vida. E nem precisa ser no mundo de fantasia. Os coelhos se amontoam em cima do Subaru e começam a devorar ele vivo. Mas como o autor é um psicopata, ele faz o menino sofrer o pão que o diabo amassou. Isso na light novel é muito detalhado. Pior, é muito pior. A ponto de que você imagina certinho a cena e sente gastura lendo. Fala como os coelhos comeram ele de fora pra dentro e de dentro pra fora. Órgão, tripa, tudo que tinham direito. Teve uns que entraram pela boca e outros que entraram pelo cu. O menino Subaru foi trucidado. E o pior, ainda vendo e sentindo tudo. E só morreu quando os coelhos comeram o cérebro dele. E como ele não tem sorte, os coelhos deixaram pra comer o cérebro por último. No anime essa morte foi brutal. Até que foi. O Yosuke Kobayashi fez um ótimo trabalho dando esses berros. Pareceu até que os coelhos estavam comendo ele lá no estúdio de gravação. Mas o nível de detalhes que a novel tem é muito bizarro, velho. Você quer que eu leia uma parte? Se liga. Presas se fincavam por todo o corpo. Essa sensação de fincar o fez compreender que estavam amontoados sobre si. Gritou, rolou de costas e gritou para os céus. De súbito, algo cheio de pelos entrou na boca aberta, arrancando-lhe a língua. Violaram sua garganta e comeram-lhe por dentro o trajeto do esôfago até o estômago. Fora comido. E por assim vai até o final. Bem levinho, né? Quando ele voltou da morte, ficou tão traumatizado que começou a bater a cabeça no chão. E só não ficou louco de vez graças a Ecdna, que convidou ele pra festa do Chá das Bruxas. E também graças ao fator da preguiça, que acalmou a mente dele. Se não fosse isso, vai lá saber o que aconteceria. Se pá, ele ia ficar pior do que ele ficou no arco anterior. E um fun fact, o autor pode ter se inspirado numa cena do livro do Jurassic Park, em que o John Hammond é morto por vários compsognathus, que são dinossaurinhos do tamanho de cachorros. Ele acaba sendo mordido por um deles e é paralisado pelo veneno caindo do penhasco e torcendo o tornozelo. Vários deles se amontoaram por cima do John e comeram ele enquanto ele ainda estava vivo. Mas graças ao veneno, o corpo dele ficou todo anestesiado. Então, pelo menos, ele não sentiu dor. O Subaru
não teve essa sorte. O grande coelho nesses loops foi usado como um timer para a destruição do santuário. No momento que ele chegasse, tudo e todo mundo Isso, ia pro iria saco. morrer. Sabe essa Exatamente. morte que o Subaru teve? Pode ter certeza que todo mundo que tava ali Teve uma mesmo. morte parecida. Sem a estratégia certa, o grande coelho é praticamente imortal. Você pode atacar ele quantas vezes você quiser. Se restar só um, ele vai continuar se multiplicando. Mas tá, como é que faz pra matar o grande coelho afinal? Já que ele se reproduz infinitamente, não importa quantos você tente matar por vez. É engraçado que quem explica isso pro Subaru é a própria Daphne, a criadora deles. O Subaru vai até a Ecdna, que foi meio que a porta-voz para as outras bruxas. Entre elas, a Daphne, que por algum motivo fica presa. Ela primeiro explica por que criou o coelho. Deixar ela come de todo mundo, né? Como se livrar dele por aquele motivo que eu falei antes. O grande coelho funciona em uma mente colmeia. Estão todos conectados em uma única consciência. Além disso, diferente da baleia branca e possivelmente da serpente negra, o grande coelho não é inteligente. Ele age puramente por instinto e ataca onde tem mais mana. Na verdade, ele depende de mana para encontrar suas presas. De acordo com as próprias palavras dela, ele não é inteligente o suficiente para evitar a própria morte. Então, todos andam juntos independente do que aconteça. Dito isso, para você matar de vez o grande coelho, você precisa acabar com eles todos de uma só vez. Na teoria é fácil. Na prática, se tu errar, você vira lanchinho na hora. O Subaru, junto da Beatrice e Emília, precisaram isolar os coelhos em um quadrado, daí a Beatrice usou o Alchemac para mandar os coelhos para outra dimensão. Enquanto isso, como não tinha mais nenhuma fonte de comida, o grande coelho começou a se devorar. Eu acho que isso é equivalente a quando uma pessoa fica tanto tempo sem comer que literalmente começa a se digerir. Isso acontece, sabia? Não, o grande coelho não morreu. Ele só foi banido para essa dimensão, onde ele não vai ter escolha senão se devorar por toda a eternidade. Quando eu vi essa cena pela primeira vez do Subaru sendo devorado pelos coelhos, eu não estava esperando. Eu nunca tinha visto ReZero na minha vida. O máximo que acompanhei foi pelo canal do Baruçu. Daí eu vi um vídeo da escaladora e fiquei, nossa, como será que é essa cena? E eu fui ver e me arrependi. Eu não fiquei em choque nem nada, mas me deu uma sensação de mal-estar, saca? Quando você vê uma cena meio gore e fica com um nó no estômago. Foi essa a sensação. Mas depois de ver algumas vezes, seja pesquisando, seja assistindo no próprio anime, esse efeito foi se perdendo. Hoje eu consigo assistir numa boa. E também, parando pra ler a novel, a versão em anime até que é bem suave em comparação. É muito leve, mas me diz aí, dependendo, você já assistiu ReZero? O que achou dessa cena? E o que achou do grande coelho em si? Me responde aqui nos comentários. Agora um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aqui na tela é atualizada uma vez por mês. Se você quiser ter seu nome aqui, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar da Totep. Você também pode ter acesso aos vídeos antecipados e ter o selozinho do lado do seu comentário. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, mano. Enfim. ReZero é muito louco, mano. O mundo de ReZero é muito bom. Eu vou ser sincero contigo, eu nunca fui muito de assistir Pokémon, nem de jogar também. Mas eu conheço o suficiente pra dizer... Enfim. Esse já é outro vídeo. Deixa eu voltar aqui pra outro vídeo. Enfim, mano. Nossa. Quando eu assisti essa cena do Subaru, mano, em ReZero, nossa, mano, deu um mal-estar do caramba quando tava assistindo, porque é bizarro, velho. Você vê o cara sendo devorado vivo, mano. Devorado vivo. Você é louco. É como o Vidal falou, mano. Chega a dar uma gastura da pessoa, porque, sei lá, velho. Mas, tipo, depois que você assiste 1, 2, 3 vezes, você realmente, tipo, se acostuma. Mas o que é mais bizarro é na novela, mano. Que é muito detalhado. É muito detalhado mesmo, velho. Muito, muito, muito. Sei lá, velho. Se você não tiver um estômago forte, tá ligado? Ou se você não tiver uma mente muito fértil, você só lê aquilo de boa, tá ligado? Mas se você for que nem eu, que tem uma mente muito fértil, consegue imaginar realmente aquela cena. Enfim. Mas mesmo assim, mesmo com isso, o ReZero ainda continua sendo meu top 1 animes. E você cai. E é isso. Você cai não. É isso, cara. Enfim, espero que tenha gostado. Vou trazendo outros tipos de vídeo também pra fazer react, não só vídeo de música geek, esses bagulho. Enfim, se gostou, deixa o like e tal. Passa lá no canal do Vidal também, dá um like lá. E é isso. Me segue no Instagram,
que se quiser deixar sugestões de vídeo, sugestão de outras coisas pra eu ir reagindo aqui, pra eu ir fazer, ou sugestão de outros tipos de vídeo pra eu fazer, deixa aí no comentário, vai lá no Instagram, deixa lá no DM. E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, passa lá nos piorais, tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube. Se inscreve lá também. E é isso, tamo junto e é nóis. Beijão.